Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí em casa. Na aula passada a gente começou a falar sobre. Terminamos, na realidade, o sistema respiratório. Então vimos lá toda a estrutura, né? Falamos sobre. é, Falamos sobre a anatomia do sistema, a função do sistema respiratório, né, que é realizar as trocas gasosas no corpo. Falamos sobre a estrutura do sistema respiratório, né, então a anatomia, as estruturas que compõem o sistema respiratório. Então, falamos lá das vias respiratórias, do pulmão, né, falamos lá das fossas nasais, das narinas, da cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, pulmões, pleura, os dois pulmões, cavidade pleural, pulmão direito maior que o esquerdo, por causa da posição do coração. Então falamos da anatomia, né? Para que serve cada uma dessas estruturas. Falamos sobre o processo os movimentos respiratórios, né? Como acontecem os movimentos respiratórios, o que leva a entrada e a saída do ar do nosso corpo, né? A alteração da pressão interna, devido aos movimentos dos músculos, principalmente dos músculos intercostais, do diafragma. E a gente falou que o controle dessa respiração é exercida por um órgão do nosso sistema nervoso central, que é o bulbo, né? Então, que fica aqui na nossa região do encéfalo, nossa cabeça, aqui próxima à região da nossa nuca, que vai controlar os movimentos respiratórios a partir da concentração de gás carbônico no nosso sangue. Então, a concentração de gás carbônico no sangue, né? Então, quanto mais ácido o sangue está, nosso bulbo vai mandar os sinais para que a gente elimine esse gás carbônico e absorva o oxigênio. Então, esse processo de controle dos movimentos respiratórios, o controle da respiração, é comandado por esse órgão, que é o bulbo. Esses movimentos respiratórios, eles são movimentos involuntários do nosso corpo, ou seja, são movimentos que a gente não tem um controle. Por mais que a gente tenha um controle parcial, depende da respiração, eu respiro um pouco mais rápido, mas a gente não tem um controle total desses movimentos. Então por isso que a gente diz que são movimentos involuntários. Você não consegue prender a respiração e para sempre, né? Seu corpo vai mandar você respirar sozinho. Eu expliquei com isso que leva o processo de afogamento das pessoas, né? Que a pessoa está lá debaixo d'água e o corpo realiza um movimento respiratório e acaba entrando água, já que ela está embaixo d'água, ao invés de entrar o ar. E falando um pouquinho sobre o processo, a relação entre essas trocas gasosas, né, como elas acontecem no nosso sangue, e para que esse oxigênio precisa chegar nas nossas células, né, para a gente poder retirar a energia contida nos alimentos. E aí a gente conseguir utilizar essa energia para poder desempenhar as atividades, produzir o ATP, né, que é a molécula energética das nossas células, e aí nossas células consigam produzir as proteínas, os lipídios, os carboidratos, as substâncias que nosso corpo precisa para poder se construir, se regular e por aí vai. Então a gente viu um pouquinho de todos esses mecanismos aí. Então a gente fechou o sistema respiratório. Para a gente revisar ele, fechar ele, eu deixei a atividade para vocês da página 120 e da página 121 do livro. Então eu vou comentar cada uma das questões agora e serve como uma forma de recapitular, né, esse tema, né, que te corrige a atividade e também rever esse assunto antes da gente passar para o próximo assunto, que vai ser o sistema cardiovascular, né, que é a circulação do nosso corpo. E antes de a gente fechar isso, lembrando aí, quem não fez atividade, gente, aí vocês param o vídeo, pegam o livro e vai responder a atividade, certo? Porque, como eu sempre reforço com vocês, é a única, a única não, mas é uma das principais formas para você ver se vocês estão conseguindo compreender o assunto, né? É assistir as videoaulas e fazer as atividades. Como a gente já não tem esse contato direto para tirar as dúvidas diretamente, ou seja, vocês acessarem os professores e me acessarem de forma direta, ou seja, na hora que eu estou explicando o assunto, falar: professor, não entendi isso aí como é, isso aqui é de tal forma, então fica um pouco sem saber. Se vocês não entram em contato para dizer suas dúvidas, vocês não fazem essa atividade, aí fica mais complicado, né? Então é um acréscimo de responsabilidade para vocês nessa pandemia, assistir as videoaulas, fazer as atividades. Não entender as atividades, entre em contato com o professor: professor, não entendi isso, como é que eu faço? Você já sabe as formas de entrar em contato comigo, né? E aí fazer a atividade. Quem não fez, para o vídeo, página 120 e 121 do livro, vai responder. Quem já fez, vai pegar o caderno e o livro para acompanhar as respostas, né, os comentários e ver se está tudo certinho, certo? Então vamos lá, vamos começar a correção dessa atividade. Então a primeira questão, ela traz o seguinte: qual é a relação
entre os alimentos ingeridos por nós e a respiração. Como é que a gente relaciona isso? Então a gente viu justamente o que a gente discutiu na aula passada, né? Então, a partir da respiração, né, que a energia contida que a energia que está contida nos nutrientes é obtida por nossas células, né? Ou seja, o processo de respiração celular, ou seja, o processo de captura de oxigênio. Então, nossas células lá na mitocôndria, lembra? Elas vão utilizar o oxigênio para retirar a energia contida nos nutrientes, principalmente na glicose, que é o carboidrato, que é a principal fonte de energia, certo? Então, por meio da respiração, que a energia contida nos alimentos é obtida, é liberada, né? E pode ser utilizada nas atividades do organismo. Então, por meio da respiração, que a energia contida nos nutrientes. Esses nutrientes são contidos aonde? Eles são obtidos na digestão do nosso corpo, ou seja, na digestão dos alimentos. Essa energia é liberada e pode ser utilizada nas atividades do organismo, ou seja, as células elas vão pegar essa energia e vão desempenhar suas funções. Então, por meio da captura do oxigênio do ar, que nas nossas células, a energia que está contida nos nutrientes que a gente conseguiu na digestão dos alimentos vai ser disponibilizada para as células, para os seres vivos, para a gente poder desempenhar nossas funções, certo? Se vocês... professor, não botei exatamente o que você está falando, mas se passou por esses temas do que eu falei, mas com as palavrinhas de vocês, tá beleza, tá certinho, certo? Então é relacionar isso, que a gente captura o oxigênio na respiração para que esse oxigênio consiga extrair a energia que está contida nos nutrientes. Esses nutrientes saíram de onde? Da digestão dos alimentos que a gente fez no sistema digestório. E aí esse oxigênio lá, principalmente nas mitocôndrias de nossas células, essa energia retirada, ou seja, essa energia que estava contida nos nutrientes vai ser retirada e vai ser disponibilizada na forma de ATP para que nossas células consigam desempenhar suas funções que demandam o consumo energético, certo? Então essa é a relação dos dois. Então a gente consegue produzir energia porque a gente se alimenta, a gente digere os alimentos e retira os nutrientes energéticos dos alimentos, e dois, porque a gente respira, ou seja, a gente realiza as trocas gasosas e a partir desse processo a gente tem a disponibilidade de nutrientes para que a gente consiga obter energia para o funcionamento do nosso corpo, certo? Então facinho aqui. Vamos lá aqui para a segunda questão. Para que ocorra o processo completo da respiração, é necessário que o gás oxigênio capturado no ambiente chegue às células. Como devem ser ordenados os termos a seguir para que indiquem corretamente o caminho do gás oxigênio até o sangue, que o transportará até as células? Então aqui estão as palavrinhas, né, misturadas, ele quer que você coloque em ordem. Então qual é a ordem que vocês vão estabelecer aí? Primeiro, no meio ambiente, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, sangue, certo? Então esse é o caminho para a entrada aqui do ar. Meio ambiente, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, sangue, certo? Então essa é a ordem que se estabelece aí. Facinho, né? Terceira questão. No caderno, identifique as estruturas do sistema respiratório que corresponde à numeração do esquema abaixo. Então aqui tem o esqueminha 1, 2, 3 e 4. Ele quer saber quais são essas estruturas, quais são essas estruturas do sistema respiratório que estão indicados pelos números. Então o número 1 representa quem? Os pulmões, certo? Os dois pulmões. O número 2 representa os brônquios, veja lá que está aquela ramificação da traqueia. Então 2 são os brônquios. 3, como eu falei lá, a ramificação da traqueia. Então 3 é a traqueia. 4 são as fossas nasais, certo? A falar, professor, eu botei a cavidade nasal aí na 4. Vamos considerar, certo? Mas 4, como ele está apontando bem aqui para frente, né? Então seriam as fossas nasais. Mas você botou as cavidades nasais, né, que é essa parte aqui mais de dentro, que está ali um pouco acima tá aqui abaixo dos olhos da imagem, né? Mas
eu não cortaria se vocês colocaram cavidades nasais. Certo? Então, 1 pulmões, 2 brônquios, 3 traqueia, 4 fossas nasais. Certo? Colocou cavidade nasal, a gente considera. Vamos considerar. Vamos para a quarta questão agora. 4. Pelo processo respiratório, letra A. O que acontece com o gás oxigênio que chega à corrente sanguínea? Então, de acordo aí com o processo respiratório, o que acontece com o gás oxigênio que chega à corrente sanguínea? Então, quando esse gás oxigênio ele chega na corrente sanguínea, da corrente sanguínea, que irriga todos os tecidos do nosso corpo, né, o gás oxigênio passa para as células. Então, o gás oxigênio, quando ele chega à corrente sanguínea, ele vai ser transportado para todos os tecidos e, consequentemente, ele vai passar para todas as células do nosso corpo. Para todas as células do nosso corpo, certo? Então, o gás oxigênio, quando ele chega na corrente sanguínea, ele vai fazer esse caminho. Ele vai chegar na corrente sanguínea, vai irrigar todos os tecidos do nosso corpo e o gás oxigênio vai entrar, assim ele vai passar para as células. Ele passa do sangue, que vai estar irrigando os tecidos, passa para as células do nosso corpo, certo? B. O que acontece com o gás carbônico que chega aos pulmões? O gás carbônico que chega aos pulmões, ele vai ser eliminado, né, do nosso organismo, ou seja, ele vai ser retirado do nosso organismo através das vias respiratórias pelo movimento de expiração. Então, na letra A, da corrente sanguínea, o gás oxigênio ele passa para as células do nosso corpo, certo? E o gás carbônico, quando chega aos nossos pulmões, ele vai ser eliminado do nosso corpo através das vias respiratórias, né? Ou saindo pela boca ou saindo pelo nariz, pelo movimento de expiração, certo? Então, então pode colocar, pelo movimento de expiração, o gás carbônico é eliminado do nosso corpo, tá certo? Via vias respiratórias, o gás carbônico é eliminado do nosso corpo através da expiração, tá certo também. Certo? Então vocês colocaram lá que ele vai ser eliminado do nosso corpo, que ele vai ser eliminado do nosso corpo pela expiração, que ele vai sair do nosso corpo pelas vias respiratórias devido a um movimento de expiração. Qualquer uma das formas que você tenha respondido dessa questão aí, tá correto, não tem problema nenhum. Tá certinho. Vamos lá para a quinta questão. Ao processo da troca de gases respiratórios, dá-se o nome de hematose. Observe o diagrama a seguir. Então tem lá o diagramazinho, né? 1, 2, tem lá capilar sanguíneo, alvéolo pulmonar, setinha, né? E depois alvéolo pulmonar, capilar sanguíneo, a setinha 2. A setinha 1 indica capilar sanguíneo, alvéolo pulmonar, e a setinha 2, alvéolo pulmonar, capilar sanguíneo. Escreva no caderno o nome dos gases que participam da hematose e que, se substituindo os números 1 e 2, completam corretamente o diagrama, né? Então, que gás é esse? Que gás é esse que sai do capilar e passa para os alvéolos sanguíneos? Esse que sai do capilar e passa para os alvéolos sanguíneos é o gás carbônico. Então, corresponde ao gás carbônico. E esse gás que vai dos alvéolos pulmonares e passa para o capilar sanguíneo, ele é o oxigênio. Então, 1 é o gás carbônico e 2 é o gás oxigênio, certo? 1 gás carbônico, 2 gás oxigênio. Beleza? Tranquilo aí, né? Essa questão aí foi muito fácil. Vamos lá para a sexta questão. As paredes dos alvéolos pulmonares e dos capilares sanguíneos que os envolvem são muito finas. Essa característica proporciona uma vantagem específica ao processo respiratório. Qual? Então, as paredes dos alvéolos pulmonares e dos capilares sanguíneos que o envolvem são muito finas. Então, qual é a característica que proporciona essa característica? Ela proporciona uma vantagem específica ao processo respiratório. Que vantagem é essa? Ou seja, as paredes dos alvéolos e dos capilares serem fininhos, elas facilitam a difusão dos gases, né? Ou seja, a difusão do oxigênio e do gás carbônico entre o alvéolo e os capilares. E vice-versa, né? Também entre o alvéolo capilar, alvéolo, mas também entre os capilares e as células. Ou seja, quando esses capilares eles atingem as células, essas paredes fininhas dos capilares eles facilitam com que
os gases façam um processo de difusão, né? Ou seja, que eles saiam dos locais onde eles estão muito concentrados para os locais onde eles estão pouco concentrados, né? Então essa característica das paredes finas, ela facilita a difusão dos gases, seja dos gases dos alvéolos para os capilares e vice-versa, né? Dos capilares para os alvéolos, seja dos capilares para as células, né? Então essa característica da parede fininha facilita o processo de difusão dos gases respiratórios, certo? Facinho aí também. Vamos passar agora para a sétima questão. Então, na sétima questão, afirma o seguinte: podemos representar o processo respiratório no qual os organismos obtêm energia necessária às suas funções vitais com a seguinte equação. Então, lá tem a equação da respiração celular, né? Glicose mais oxigênio, isso lá nas mitocôndrias, né? Vão produzir energia, liberar gás carbônico e água, certo? Então aí é o esqueminha geral da respiração celular. Tomando essas representações simplificadas como referência, responda as questões a seguir. Letra A. Onde esse processo acontece? Nas células, né? Então aí é o processo de respiração celular, que eu acabei de falar antes para você, já deu um spoiler da questão. Então, onde ocorre esse processo? Nas células. Então, esse processo aí de produção de energia acontece nas células a partir desse mecanismo que a gente chama de respiração celular. Letra B. De onde provém essa glicose? Ou seja, de onde vem? Ou seja, qual é a origem da glicose? A glicose ela se origina no processo digestivo. Então, no processo de digestão dos carboidratos. Então, ela vai se originar a partir da digestão dos carboidratos, vai passar para o sangue, ou seja, lá na parede do intestino delgado, do jejum doído, ela é absorvido, passa do intestino delgado para o sangue, do sangue chega até as células. Então, de onde provém a glicose? Do sistema digestório, ou seja, da digestão dos carboidratos, ela é absorvida no intestino delgado, passa para o sangue, do sangue ela chega até as células, certo? Letra C. O gás carbônico é um dos produtos da respiração celular. Depois de lançado ao sangue, que caminho ele percorre? Então, o gás carbônico ele vai passar. Então, ele sai das células, né? Vai para o sangue, do sangue. Ele passa para os alvéolos pulmonares pelo processo de difusão. E na expiração, ele percorre as vias respiratórias. Então, qual é o caminho que ele faz? Então ele sai das células para o sangue, por difusão também. Do sangue ele passa para os alvéolos, por difusão. E ali vai seguir aquele caminho inverso, né? Alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, cavidades nasais, narinas e cavidades nasais, né? E sai, né? As fossas nasais, cavidade nasal, fossas nasais sai. Ou sai pela boca. Certo? Então esse é o caminho que o gás carbônico vai percorrer, né? Do sangue para os alvéolos, por difusão, dos alvéolos para os bronquíolos, dos bronquíolos para os brônquios, dos brônquios para a traqueia, da traqueia para a laringe, da laringe para a faringe. Aí pode sair pela boca ou subir pelas cavidades nasais e sair pelas fossas nasais. Esse é o caminho que ele faz, certo? Professor, não coloquei todas essas partes, tudo bem. Mas se você disse que ele passa do sangue para os alvéolos e sai na expiração, tá certo também. Sempre é bom saber, né, a ordem dos órgãozinhos, né? Porque como eu falei para vocês, né, no sistema respiratório a maioria das estruturas tem a função de conduzir o ar, né? Então, o que é que mais provavelmente poderia ser cobrado para vocês numa prova? A imagenzinha, vocês saberem quais são as estruturas, né? Que nem a gente viu na questão 3, ou uma questão que vai querer saber qual é o caminho que o ar faz para entrar ou sair. Aí você tem que saber a ordem desses órgãos, né? Porque como você é diferente do sistema digestório, né, que você sabe, tem que saber essa ordem, mas o estômago faz uma coisa, o duodeno faz outra coisa, o intestino delgado faz outra coisa, o intestino grosso outra função, a boca outra função, né? Então tem mais coisas para serem cobradas, né? Vamos lá para a oitava questão. Em um jogo de futebol, foi feita uma substituição de urgência. O jogador Beto saiu do banco de reserva e, imediatamente, começou a correr no campo tentando fazer um gol. Seu ritmo respiratório aumentou, isso é, ele passou a respirar mais depressa. Responda no caderno. Aumentar o ritmo respiratório
traz alguma vantagem para o organismo? Se a resposta for positiva, qual é essa vantagem? Sim, né? Ela traz uma vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é aumentar a quantidade de ar inspirado, né? Então, se você aumenta a quantidade de ar inspirado, você consequentemente aumenta a quantidade de gás carbônico que vai ser absorvido pelas células, que consequentemente vai produzir mais energia, ou seja, vai liberar mais energia da glicose, né? Então, sim, tem vantagem. E a vantagem é o quê? Quando você aumenta o ritmo respiratório, você vai inspirar mais ar, consequentemente você vai aumentar a quantidade de oxigênio que chega nas células, consequentemente com mais oxigênio chegando nas células, você consegue liberar mais energia contida nos alimentos, nos nutrientes, no caso na glicose. Então é isso aí, de forma resumida sim. Ou vocês podem botar aí de forma completa. Sim, a vantagem é aumentar a quantidade de ar inspirado, possibilitando absorver maior quantidade de gás oxigênio que chega às células, onde é usado no processo de liberação de energia. Dessa forma, liberando mais energia para as células. Resposta completona, certo? Beleza? Permeou por isso a resposta de vocês? Está correta. Vamos lá para a nona questão. Leia o texto a seguir. A equipe carioca de futebol perdeu o fôlego no primeiro tempo, jogando em Bogotá. Depois do jogo, o repórter justificou a falta de fôlego dos jogadores como problemas respiratórios. A capital colombiana fica a 2.600 metros acima do nível do mar. Por isso, seu é rarefeito. Rarefeito é que tem pouco, né? Então, quanto mais alto você está, menor a quantidade de ar. Aí chama-se esse fenômeno feito do ar rarefeito. Isto é, tem menor quantidade de moléculas de gases do ar do que na cidade do Rio de Janeiro, que se situa ao nível do mar. Discuta com os colegas e responda no caderno. Porque as pessoas que não estão adaptadas às regiões de grande altitude sentem dificuldades respiratórias quando se encontram nelas. Quem acompanha futebol vê muito disso, né? Então o ar rarefeito nas grandes altitudes, eles têm menor quantidade de moléculas de gás oxigênio, certo? E de outros gases também. Então, diferente da composição do ar com qual os jogadores estão habituados na cidade do Rio de Janeiro, que fica no nível do mar. Então, em altitudes menores, você vai ter uma maior disposição em quantidade de oxigênio. Então, quando você pratica uma atividade física, como a questão anterior falou, você aumenta seu ritmo respiratório para você obter mais oxigênio e, consequentemente, produzir mais energia. E aquelas pessoas, então, a pessoa que não está habituada à prática de esportes nesses locais de alta altitude, que tem menos oxigênio, vão sentir, né, essa diferença. Então eles vão cansar mais rápido do que os jogadores que estão acostumados. Então o corpo precisa de um tempo para poder se adaptar, né, e não se adaptar, mas de se acostumar a esse local com baixa concentração de oxigênio. Então é por isso que eles cansam mais rápido, porque tem menos oxigênio e o corpo dele não está acostumado a atividades esportivas, né, aos exercícios, a demanda energética que um exercício físico, como por exemplo que um atleta necessita, como jogar futebol, ele vai precisar. Então por isso que ele cansa, porque a quantidade de oxigênio é menor e o corpo dele não está acostumado. Como ele está acostumado a treinar e a jogar em locais onde a quantidade de ar é maior, de oxigênio é maior, né, como ao nível do mar, então eles vão ter essa dificuldade. Então quanto mais alto tiver, quanto maior a altitude, menor é a disponibilidade de ar, certo? Menor a disponibilidade, o ar ele é mais rarefeito, ele tem menor quantidade de oxigênio, gás carbônico, seja o que for. Mas como é oxigênio nesse caso que a gente utiliza para retirar energia, para produzir, liberar energia nas nossas células, então você está fazendo uma atividade que demanda muito oxigênio e você está em um local que tem pouco ar, você vai cansar mais rápido, você vai sentir isso, principalmente se seu corpo não estiver acostumado, que a gente costuma usar o termo adaptado a esse tipo de condição atmosférica, certo? Então seria isso. Vamos lá agora ver a 10ª questão. A 10ª questão tem o seguinte: observe o gráfico ao lado e compare os dados percentuais relativos aos diversos gases. Então tá aqui, com relação, então tá aqui o gráficozinho, olha, o eixo Y representa a porcentagem de gases inspirados no ar,
e expirados, né? Então a barra azul é o ar inspirado, a barra laranja ou é vermelha, não sei, é o ar expirado. Então aqui tem o que acontece com gás nitrogênio, que é a porcentagem, com gás oxigênio na entrada, na inspiração, na expiração, e o gás carbônico. Então vamos lá. Com relação aos gases que compõem o atmosférico, que é apresentado no gráfico acima, no caso do lado, responda as questões. Letra A. Qual deles inspiramos e expiramos em maior quantidade? O gás nitrogênio. Né? O gás nitrogênio ele é o gás que tem maior quantidade na atmosfera. Se vocês lembrarem lá do 7º ano, a gente falou sobre isso. Ou foi no 6º? No 7º. Antigamente era no 6º, agora é no 7º. Então, ao invés de que ele entre e sai, mesmo assim a gente não utiliza ele no nosso corpo, não absorve ele. Então, ele entra e sai em maior quantidade. Letra B. E em menor quantidade? Quem a gente inspira? Gás carbônico. Praticamente a gente não consegue ver ele. Ele não tem tanta concentração atmosférica, principalmente se a gente comparar com nitrogênio e com oxigênio. Letra C. Qual não é absorvido? Qual não é absorvido nem produzido no nosso corpo no processo de respiratório? Como já falei para vocês, é o gás nitrogênio. Né? Então, o gás nitrogênio não é absorvido nem produzido na nossa respiração. Quase todo gás nitrogênio que é inspirado, ele vai ser expirado. Né? Tem autores que dizem que ele é totalmente expirado, mas o livro de vocês considera que parte desse nitrogênio ele ainda se perde desse processo. Então, cerca de 78% é inspirado e 74,5% é expirado. Então, letra C é o gás nitrogênio que praticamente ele é totalmente eliminado na respiração. Letra D. Qual é consumido na respiração? E em qual porcentagem, considerando o total do ar inspirado? Então, aí você vai comparar o que entrou e o que saiu. Então, na letra D, o que é consumido na respiração é o gás oxigênio, certo? Então, na letra D, o gás que vai ser consumido é o oxigênio. E é uma porcentagem mais ou menos aí, se vocês olharem, ele entra com um pouquinho acima de 20% e ele sai mais ou menos com 15%. Então nem todo oxigênio que a gente inspira ele é absorvido pelo nosso corpo. Né? Boa parte ele sai na expiração. Então se ele, ele é inspirado com mais ou menos um pouco acima de 20% e ele sai mais ou menos com 15%, então vocês podem dizer que é o gás oxigênio e aproximadamente 5% do que é inspirado é absorvido pelo nosso corpo. Só comparar aí no gráficozinho. O azul é o que entra, o vermelho é o que sai. Então essa diferençazinha aí que vai ter entre o que entra e o que sai e o que nosso corpo absorve. Letra E. Que gás é produzido no processo de respiratório? O que é produzido é o que vai sair. Né? Então o que sai aí é o gás carbônico. Então, letra E, gás carbônico. Então, letra A, gás nitrogênio. Letra B, gás carbônico. Letra C, gás nitrogênio. Quase todo ele inspirado, ele é expirado. Letra D, gás oxigênio, que aproximadamente 5% é absorvido do que entra, né? Dos 20% que entra, mais ou menos 5% é absorvido. E na letra E também gás carbônico, certo? Vamos ver agora a 11ª e última questão. Descreva o caminho que o ar atmosférico percorre no aparelho respiratório humano, citando seus segmentos anatômicos, ou seja, as partes dele, né? E explicando a diferença da composição do ar inspirado para o ar expirado. Então, o ar penetra pelas nossas fossas nasais, passa pelas nossas cavidades nasais, depois pela faringe, laringe, traqueia, e aí vai lá nos pulmões, né? Brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Então, nos alvéolos pulmonares a gente vai ter as trocas gasosas, né? A hematose. Então, a diferença entre o ar inspirado e o ar expirado é justamente na concentração de gás carbônico e oxigênio. Então, na inspiração a gente tem uma maior quantidade de gás oxigênio do que de gás carbônico. E na expiração a gente tem uma maior quantidade de gás carbônico do que de oxigênio, certo? Então, isso aí é as diferenças, né? Então, o caminho, né? Fossas nasais, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, ou brônquios, dentro do pulmão, né? Brônquios secundários, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares a gente tem a hematose, as trocas gasosas. Na expiração entra mais oxigênio.
do que gás carbônico. Na expiração a gente tem uma maior quantidade de gás carbônico e menor de oxigênio. Então concluímos aí esse exercício, fechamos sistema respiratório. Na próxima aula a gente vai discutir o sistema, vai começar a falar sobre o sistema cardiovascular. Se restou ainda alguma dúvida sobre o sistema respiratório, por favor entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo e-mail que eu deixo aqui ao final do vídeo, ou pelo e-mail lá da plataforma da escola. Quando vocês vão entrar lá para assistir as aulas, tem um e-mail, vocês podem mandar para lá também pergunta para esse e-mail que a direção da escola me encaminha e eu respondo a vocês. Então fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.